Olá, começa agora mais uma edição do Câmara Rio Debate. Hoje vamos falar sobre o recorde de imunizações no Rio de Janeiro em 2023 e sobre a importância de ações que promovam a conscientização sobre a vacinação e que reforcem a eficácia das vacinas. Para conversar comigo sobre o assunto aqui no estúdio, eu recebo a presidente do Departamento de Imunização da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, a doutora Isabela Balalay. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pela presença. Prazer. Também recebo o professor de Doenças Infecciosas e Parasitárias da UFRJ, doutor Ricardo Igreja. Bem-vindo, doutor Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E também, para completar o nosso time de convidados, eu recebo a Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, a Gislane Mateus. Bem-vinda, Gislane. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pela presença. E o Rio registrou a maior cobertura vacinal dos últimos 6 anos. Em média, as coberturas vacinais tiveram um crescimento de 10 pontos percentuais entre 2022 e 2023. Uma vitória contra a tendência de queda na imunização infantil. Vamos ver na reportagem. Zilda aproveitou para colocar a caderneta de vacinação em dia. Eu procuro tomar e falar para as outras pessoas, tomem a vacina, que é importantíssimo para a nossa saúde. Um levantamento feito pela Prefeitura mostra que o Rio de Janeiro atingiu a melhor cobertura vacinal desde 2018. Houve um crescimento na imunização de doenças como poliomielite e febre amarela. É o resultado de programas como o Gel Vacina Rio e o Vacina na Escola. Em apenas 4 meses, foram aplicadas mais de 31 mil doses, incluindo a vacina contra o HPV. Vigário Geral, na Zona Norte, é o bairro mais vacinado, alcançando 100% de cobertura infantil. As vacinas já erradicaram muitas doenças na nossa história. A gente quase não tem mais caso de sarampo, de rubéola, a gente já não tem mais caso de poliomielite. Então, o Rio sempre sai na frente. Com esses resultados, o Rio se aproxima das metas de vacinação, com um aumento nas coberturas contra hepatite A, pneumo e rotavírus. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, destaca o interesse da população. A gente fez busca ativa nas escolas, também fez vacinação no metrô, nos grandes pontos de circulação. Infelizmente, o carioca é uma população mesmo que é aderente à vacina, que basta ter oportunidade, que vai lá, se vacina, se protege e protege os outros. Gislane, então, para conversar aqui o nosso bate-papo, o que a gente pode atribuir esse aumento da vacina? São várias estratégias, né? Como colocado um pouco pelo secretário Daniel Sorans, a gente teve o Gel Vacina Rio, que é uma estratégia de busca ativa vacinal, né, que integra dados, né, das crianças nos territórios, identificando num mapa onde estão as crianças que não tiveram a sua vacina, que não estão com a sua vacina atualizada. Essa plataforma, o GeoVacina, fez com que as equipes de saúde da família buscassem essas crianças e vacinassem nos seus domicílios, enfim, chamassem as mães também para vacinação. Isso foi uma das estratégias. Além disso, o programa Vacina da Escola também, né, instituída por uma lei municipal do prefeito Eduardo Paes, onde nós tivemos em mais de 1.300 escolas vacinando crianças e adolescentes que estavam ali. Os grandes pontos de vacinação, né, em metrôs, em lugares de grande fluxo de vacinação também, e muita comunicação, muita promoção de fato, né, combate a fake news e chamando as pessoas para se vacinarem. Assim, foram várias estratégias aí ao longo do último ano que corroboraram aí com essa reversão da tendência de queda que havia vindo das coberturas vacinais. Que deram já o resultado. Doutora Isabela, em relação lá à sociedade, né, de pediatria, o que vocês têm feito nesse sentido também de ações para aumentar essa procura aí pelas vacinas? Primeiro, está sempre disponível, né, para vocês e todas as mídias, no sentido de poder levar essa informação à população, que é super importante a gente comunicar. E, claro, cuidar da capacitação, da atualização dos pediatras em relação às vacinas e trazendo para eles o cenário, né, o que está acontecendo, o que a gente precisa fazer. E também reforçar para eles, é uma coisa que eu gosto de dizer, fica tranquilo, brasileiro acredita em vacina, porque a gente tem visto muita
eu não chamo nem mais de fake news, porque fake news era uma coisa muita bobinha, desinformação, né? Digamos assim. Hoje a gente tem duas palavras para significar a desinformação em inglês. Uma é misinformation, que é aquela informação confusa, de uma pessoa que não sabe bem, que só fazer uma piada, isso pode gerar uma desinformação. E a outra é a desinformação, que é com maldade. E, infelizmente, o que prevalece hoje, principalmente em relação às vacinas de Covid, é aquela desinformação com o objetivo de algum ganho que não está claro ali. Então, eu acho que preparar o pediatra é isso que a SOPERJ tem feito no Rio e a SBP levando aí para todo o Brasil. Vocês têm feito também alguma campanha em relação, antes do parto, com as mães, da importância dessa vacinação? Então, existe? Essas ações, né, diretamente do pediatra com seus pacientes, as famílias. Então, reforçando a importância da pré-consulta antes do parto, que não é uma rotina ainda no Brasil, né? A consulta com o pediatra prévia ao parto. Inclusive para orientar em relação a vacinas que são importantes para a mãe, né? Vacinas que a mãe não pode deixar de fazer logo no início. Nasce a criança, tem que fazer hepatite B. E a gente vê aqui no Rio, e não é só no Rio, mas enfim, maternidades privadas que não fazem. É uma coisa que a gente tem que ver, essa parceria. Doutor Ricardo, até em relação a isso que a doutora está falando, como é que o senhor vem acompanhando essas ações, né, essa importância das vacinas e como é que vê esses avanços aí no Brasil e no Rio de Janeiro? Pois é, lá na UFRJ a gente tem um núcleo, que é o NEDIE, Núcleo de Doenças Infecciosas Emergentes, né? Lá, durante a pandemia, não acabou ainda, né? Mas também fico na dúvida, durante. Mas foi feita uma vacinação importante, principalmente em relação aos profissionais de saúde, sendo aí os alunos da graduação incluídos, né? Enfim, dentro da universidade, a gente, pelo menos lá, né, a gente consegue, né, uma boa adesão. Existem exceções, né, Isabela? A gente sabe, né, mesmo dentro da UFRJ. Enfim, mas que uma coisa importante que eu queria falar é em relação à formação dos alunos. Então, durante o curso de graduação, na disciplina de doença infecciosa, a gente tem, assim, aula de imunização, pediatria também, é claro, e tem um exercício prático que é muito interessante que a gente faz com os alunos. Então, os alunos levam as suas carteiras de vacinação, né? Então, um vai, assim, entrevistar o outro, vai consultar o outro aluno. Então, pega a carteira para ver, assim, em relação ao calendário vacinal, o que está faltando, né? Então, um vai prescrever para o outro, depois, é lógico, sob supervisão, né? Agora, uma coisa importante, né, digamos assim, a bagunça que a gente tem nas carteiras de vacinação, né? Então, tem algumas, assim, que nem todos os alunos têm, alguns já perderam, tal, enfim, mas a maioria, né, assim, é bastante confuso. Então, eu vejo, né, quando você chega no posto de vacinação, minha filha, eu presto atenção o que já foi, o que já não foi, mas muitas vezes eu tenho que orientar, né, o pessoal do posto, olha, essa está aqui e tal, né, e acho que isso é importante. Eu acho que cada vez mais a coisa aquele Conect SUS, a gente vai ter as vacinas todas registradas, né? Assim, eu acho que isso vai facilitar muito a vida. Acho que é uma coisa importante. Até queria perguntar para você, assim, posso fazer a pergunta? Antes do senhor fazer a pergunta, eu só vou entrar num dado, claro. Peraí, que nós vamos ver agora, né, alguns dados importantes referentes ao Rio. Em 2023, os principais imunizantes disponíveis na rede municipal de saúde para crianças de até 2 anos de idade registraram aumento em relação ao ano de 2022. Entre eles, a vacina contra a poliomielite, que aumentou 17 pontos percentuais, a vacina contra a febre amarela, 10 pontos percentuais, e a pentavalente aumentou 17,5 pontos percentuais, né? Então, como é que vocês veem esse aumento justamente dessas vacinas aqui, dessas principais que a gente tem na tela? Em relação à febre amarela, né, é bom que, assim, aqui
no município do Rio de Janeiro, a gente não tem febre amarela. Mas aí mostra a importância, né? Isso aí vai meio de carona, né? Para a gente ver como é que as pessoas realmente estão vacinando mais. Inclusive para a febre amarela, que é importante para outros lugares, né? Assim, faz parte do calendário vacinal para mostrar que se aumentou até em relação à febre amarela, né? As outras, né, que são teoricamente mais importantes, entre aspas, para quem vive na cidade do Rio de Janeiro, né? A febre amarela é importante para quem vai viajar para outros lugares. Aqui na Ilha Grande foram vários casos de febre amarela, alguns anos atrás, outras regiões do estado também, mas digo dentro da cidade, né? Enfim, então mostra que realmente as pessoas estão vacinando cada vez mais. Acho que isso é importante, né? E a pergunta que o senhor ia fazer para a Gislaine? A pergunta que eu interrompi. Não, desculpa. É assim, então você falou de várias atitudes da prefeitura e tal. Eu queria saber, assim, eu fui uma vez tomar vacina no super posto de vacinação ali do Rocha Maia, né? Mais famoso. Todo mundo elogia muito. Não, é muito legal, né? Você vê as homenagens, as pessoas que trabalharam, né? Que, assim, durante muito tempo, né? A gente chegou hoje em dia, né? Assim, então você tem, porque antigamente era aquele negócio, posto de vacina, teoricamente era muito antigamente. Aquela mãe que não trabalhava, que podia levar a criança no horário, não trabalhava muito dentro de casa, né? Não trabalhava fora, assim, do negócio, né? Enfim, né? Cuidar de 10 crianças, trabalhava muito, mas, enfim, tinha tempo para ir no horário, assim, comercial, levar a criança no posto, e agora a gente tem final de semana até 10 horas da noite, enfim. Isso aí você acha que aumentou, ajudou nesse aumento do número de vacinas aqui no município? Ajudou sim. Eu ia até comentar um pouco sobre isso, né? Porque foi feito um plano no Rio, na cidade do Rio, para a retomada de coberturas vacinais. Então, esse plano ele tem alguns eixos, né? A gente falou de algumas estratégias, mas tem um grande eixo que é de ampliar acesso. Ampliar acesso é também ampliar o horário de funcionamento das salas de vacina, né? Como o Supercentro, que daqui a pouco eu vou mencionar um dado dele, mas também você conseguir, né, ter ali naquele território o acesso àquela vacina, ter ela disponível na unidade, isso também é garantir o acesso. Você ter os profissionais qualificados que entendam do calendário de vacinação, que foi mudando ao longo do tempo, né? Você ter toda uma política de combate à desinformação, e você ter toda uma rede, né? E a gente teve muito isso esse ano, né? O Ministério da Saúde também, SOPERJ, várias outras, SBIM, várias outras sociedades, todo mundo nessa mesma luta. Além do Supercentro Carioca de Vacinação, que fica, né, perto do Hospital Rocha Maia, um prédio histórico para a cidade do Rio de Janeiro, histórico que tem a identidade ali da saúde pública, né, brasileira, não só carioca. Foi feito o Supercentro Carioca de Vacinação, que reúne ali todos os serviços com relação à vacinação. Vacinação especial, vacinação de rotina, e que funciona de domingo a domingo, de 8 até 10 da noite. 30% das doses feitas de rotina naquela unidade são exatamente nesse horário estendido, ou à noite ou os finais de semana. Antes de inaugurar essa unidade, que vai fazer um ano agora como Supercentro Carioca de Vacinação, no dia 28, quando a gente fazia um monitoramento rápido de cobertura, que é o MRC, para justamente ver a cobertura de alguns territórios, uma das coisas que a gente mais encontrava, que as mães relatavam, ou as avós, enfim, quem estava cuidando das crianças, quando a gente encontrava uma criança com a vacina em atraso, era a falta de tempo, que é uma realidade, né, numa dinâmica de vida que a gente tem hoje. E justamente você conseguir ampliar e dar mais possibilidades para que ela tome, ou inclusive, às vezes em algumas situações a gente está indo até os domicílios para deixar aquela criança em dia, que ela não fique com a sua vacina em atraso, é extremamente importante. Então, além do Supercentro Carioca de Vacinação, hoje nós temos várias outras unidades de atenção primária, as clínicas da família, que funcionam também no horário estendido durante a semana, né? Funciona até o início do turno ali da noite, algumas até 8 horas, outras 9 horas da noite, e aos sábados também. E facilitando sempre essa busca, né? Cada vez mais. E eu ia até perguntar aqui, porque também tem os pontos, eu acho que no metrô, no shopping, no BRT, como é que vocês veem essa questão justamente ampliando esses espaços, né? Porque tirou um pouquinho só do posto de saúde nesse horário. Como é que a senhora vê isso, doutora Isabel? Eu acho excelente a gente estar trazendo esses outros desafios, né, que são os fatores que diminuem a cobertura vacinal, porque fala muito de fake news, como a gente já falou aqui, que é super importante, mas isso
é um fator importante para a vacina Covid. Agora, quando a gente olha as outras vacinas, e foi feita uma enquete nacional pelo Ministério da Saúde antes da Covid-19, que mostrou, por exemplo, vai todo mundo dizer, mas como assim? O 40% das famílias, e foi presencial, foi um negócio longo, 40% das famílias apontavam a falta de vacina como principal motivo de não ter vacinado. Aí você vai dizer, peraí, não falta tanta vacina. Bom, falta. Às vezes falta temporariamente. Às vezes acabou e não chegou. Ou às vezes, porque é isso que o Rio está fazendo acontecer e mudar, né? 30% a mais, 30% a mais é a cobertura que estava faltando, né? Se tiver isso em todo o Rio, vai normalizar. Mas é o cara que chega e não é o dia. A menina está atendendo na coleta do sangue. Para a família, não tem a vacina. Então, se não resolver isso, não vai resolver cobertura vacinal. Porque fake news não é a coisa mais importante. Desinformação, infelizmente, é uma situação, eu diria, criminosa, porque o que está sendo feito mata a gente e a nossa população está caindo, né? O Câmara Rio Debate vai para um rápido intervalo e já volta. Fique com a gente. Câmara Rio Debate está de volta, hoje falando sobre o recorde de imunizações no Rio em 2023. Aqui no estúdio comigo estão a presidente do Departamento de Imunização da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, a doutora Isabela Balalai, o professor de Doenças Infecciosas e Parasitárias da UFRJ, doutor Ricardo Igreja, e a Gislane Mateus, superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Doutor Ricardo, que vacinas não podem faltar ou são prioridades para crianças e adultos? Acho que vacina nenhuma pode faltar, né? A gente tem aquela lista, digamos, oficial do PNI, né? Programa Nacional de Imunizações. Essa aqui tem, teoricamente, toda a rede pública. E, além disso, a própria Sociedade Brasileira de Imunização, né? SBIM, complementa com uma outra lista que são algumas vacinas que não tem na rede pública, mas que são importantes, assim, que muitas clínicas privadas dispõem. Pode até comentar a vacina para dengue, né? O Brasil é o primeiro país do mundo que dispõe na rede pública dessa vacina. No primeiro momento vai ser bastante restrita, a faixa etária 10 a 14 anos, né? Nem é no país inteiro, mas enfim, acho que um dos objetivos é tentar disponibilizar cada vez mais essas outras vacinas que não existem na rede pública, que tem na rede privada, para tentar colocar na rede pública também. Só queria fazer mais um comentário, né, porque assim, tem uns outros tipos que a gente chama de imunobiológico. Então, vacina é aquela coisa que assim, o próprio organismo ainda vai produzir a defesa, produzir o anticorpo. A gente pode também injetar já o anticorpo pronto, que seria o soro, né, ou a imunoglobulina. Em algumas situações, isso é muito importante. Por exemplo, para raiva, né? Então, se a pessoa tiver um acidente, por exemplo, com um morcego, precisa fazer o soro, a imunoglobulina contra o vírus da raiva. Isso é um problema que a gente tem aqui no Rio, né? Assim, a disponibilidade de imunobiológico, né? Assim, não digo a vacina, ou o soro, a imunoglobulina contra a raiva. Isso tem faltado muito. Né? Tem muita gente que sai daqui para fazer em São Paulo. Né? Então, essa é uma das coisas que eu acho que a gente tem que melhorar. A parte de vacinação está boa, mas a gente tem os outros imunobiológicos que podem salvar a vida também e que, assim, a gente está meio em falta. Fala, por favor, Isabel. Não, porque você falou, tem em São Paulo e não tem aqui. É pura sorte, porque não tem em São Paulo, nem aqui, nem no Brasil todo. É uma desgraceira. Eu posso fazer uma propaganda? Pode correta? falar. Não estou vendendo nada, mas a gente a SBIM fez agora uma campanha que está no ar, quem botar a Raiva Mata no Google vai achar, justamente ensinando as pessoas a reconhecer o acidente, que esse é o problema. Por que vocês estão fazendo? Teve gente que teve associado da SBIM que falou, por que vocês estão fazendo campanha da raiva se não tem vacinação contra a raiva? Porque eu preciso que as pessoas saibam quando procurar.
E essa é uma questão de produção antiga e assustadora, né? Porque você vai para a fila de prioridade. Exato. Como é que está a situação? Eu ia comentar um pouco sobre isso, né? Aqui no Rio, a gente tem as campanhas animais também antirrábicas, que são importantes também para você também fazer ali um controle. A vacina antirrábica humana também, a gente tem mais de 100 unidades, né? Mesmo tendo essa contingência de suporte, né? Ou seja, os municípios recebem do Programa Nacional de Imunização. Por isso que é uma questão que não é só Rio, ela é nacional, né? E o soro, da mesma forma, a gente também tem no Hospital Rocha Maia, né? Só que aí, exatamente, pela contingência, você tem ali a classificação do tipo de acidente antirrábico, ou seja, qual foi o animal, em qual lugar, quantas mordidas, assim, né? Tem todo um protocolo. E aí também a gente tem no site, no App Rio, né? Só colocar App Rio na busca que vai aparecer. Você também tem lá uma cartilha de profilaxia contra a raiva e também que a população possa saber quais são as primeiras medidas, aonde procurar o atendimento para ter a sua classificação correta. Todas as nossas unidades fazem o primeiro atendimento e veem qual é a prescrição. O Supercentro também faz. O Supercentro também faz esse atendimento, né? Mas então a gente tem aí outras unidades também. E você tem questões de competência federal, estadual e municipal, né? Mas a gente vem priorizando e conseguindo atender os casos mais prioritários dentro da contingência de soro. Acho que a gente já teve num cenário até um pouco pior, agora está um pouco intermediário, mas de fato é uma contingência a nível nacional de produto por conta de produção. A produção não sai, Vital Brasil, né? Mas eu ia comentar que até com relação à vacina antirrábica, a gente tem na maior parte das nossas unidades. A vacina também melhorou muito, não tinha nem vacina. Exatamente. Então, vamos trazer outros dados agora também. As crianças também foram foco de uma iniciativa, né, de incentivo à imunização. O programa Vacina na Escola. A parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação distribuiu vacinas para mais de 1.300 escolas públicas e privadas aqui na cidade. Foram mais de 30 mil doses aplicadas em 4 meses e deste total, mais de 12 mil foram contra o HPV. E essa ação vacina nas escolas foi muito importante, continua sendo, né? Queria que vocês falassem um pouquinho dessa busca nas escolas. Eu vou até falar primeiro, porque essa é a minha paixão, né? Eu trabalho com saúde escolar há mais de 30 anos. Uma volta bem mais de 30 anos. Para ter ideia, eu vou falar o ano, porque a idade é muito ruim, mas em 1993, quando chegou a vacina hemófilos influenza, que era uma vacina caríssima, né, entrou na rede pública, que a gente quer que todas entrem, né? Entrou na rede pública 5, 6 anos depois. Naquela época demorava, agora vai mais rápido. Então você ia à escola, né, do ponto de vista público é tudo, porque a vacina vai gratuita e tal, mas na época inclusive era paga, porque... Mas mesmo assim você consegue fazer uma ação, diminuir custo e tal. É o lugar que tem que ir. Hoje a literatura diz, tem que ir aonde o povo está. Tem que ir nas empresas. Eu digo assim, é melhor fechar o posto alguns dias na semana e liberar essas equipes para voarem por aí do que ficar com o posto vazio e cobertura baixa. Então, todo mundo diz que, né, as pessoas têm medo, acham que a menina vai iniciar sexo. É nada. E mais, o adolescente, a gente fez na SBIM uma pesquisa qualitativa com adolescentes e eles dizem assim, eu prefiro muito mais vacinar na escola. E os pais dizem, nossa, na escola é tudo de bom. Então, assim, funciona, no meu entender, não é mais para ser campanha. É lei agora. Então, Gislaine, fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto, essa ação, na verdade, sim, né? Eu não vou mais eu vou fazer a busca ativa onde essa criança estuda e não onde essa criança mora. Eu acho que assim, o programa, primeiro é isso, né? Concordo totalmente com o que a Isabela colocou. A gente precisa vacinar onde as pessoas estão, por isso esses pontos de vacinação e essas diferentes estratégias têm corroborado. Você tem ali uma criança na idade escolar, né? Porque principalmente o Vacina na Escola ele foi importantíssimo, ele não é só um programa, é um programa fundamentado numa lei. Já existiam ações, né, em campanhas
que a gente vacinava na escola e o programa de saúde do escolar, a gente já tinha isso, mas quando o programa Vacina na Escola ele é sancionado como uma lei, né, no ano passado, a gente, de fato, organiza esse programa dizendo, inclusive, dando transparência para aquela escola qual é a data que ela vai receber a vacinação, naquele momento, enfim, além de todas as outras ações que já acontecem. E a gente foi não só em escolas públicas, mas também em escolas particulares, entendeu? Então, ele é super importante para garantir também o acesso e foi muito oportuno, como os dados mesmo mostraram, para a gente poder captar esse público, que é um público que normalmente já não está mais naquelas consultas de segmento, não está frequentando a unidade. Então, a gente está, de fato, conseguindo atualizar as carências dos adolescentes e das crianças maiorzinhas, né? A vacina no domicílio vai ser muito oportuno também para os bebês que ainda não estão numa creche. Então, eu acho que cada estratégia que a cidade do Rio montou, ela foi fechando um quebra-cabeça ali, seja na comunicação, no programa Saúde na Escola. Várias partes, né? Exatamente. E isso demonstrou um pouco, os números demonstraram, inclusive, o resultado dessas ações coordenadas e combinadas, porque todas foram pensadas para um objetivo. E no programa Saúde da Escola, a vacina do HPV era uma vacina que a gente não conseguia aplicar muito, porque é isso, né? Você está dentro da unidade, já é um público que normalmente adolescente não frequenta tanto a unidade, mesmo a gente tendo no Rio mais de 238 unidades, salas de vacina. Então, o programa se mostrou extremamente eficaz, foi um programa incrível, que ele é uma lei, ele continua, a gente vai ter agora no primeiro semestre, no segundo semestre. E acontece nas escolas e nas residências também. Nas residências a gente tem feito, principalmente para as crianças menores, através do Gel Vacina Rio. Óbvio que a gente sempre prioriza que os pais levem a unidade, até porque tem um segmento e acompanhamento daquela criança, para além da vacinação, e que é super importante essas consultas de acompanhamento. Mas as crianças que a gente verifica que estão com a vacina em atraso e que a gente já tentou, né, e que não vai, a gente faz na residência, enfim, claro, conversando com os pais, mas garantindo, porque quando a gente mostrou ali a lista das vacinas, é super importante a gente entender que mesmo que a gente não tenha um cenário, hoje a gente vive um cenário epidemiológico talvez favorável para algumas doenças, justamente pelo sucesso do Programa Nacional de Imunização. Então, essa falsa percepção de segurança, né, a gente não vê mais as crianças com sequela de paralisia infantil, isso não significa que eu não tenha que vacinar o meu filho, muito pelo contrário. É vacinando que a gente garante que não volte. A gente tem agora o Reino Unido, por exemplo, vivendo um alerta por causa de sarampo. A gente viveu um surto de sarampo no início de 2020 e, exatamente, temos que deixar nossas crianças protegidas, né? Nós vivemos hoje num mundo sem fronteiras, né? E esses vírus, bactérias, eles também não têm fronteiras, né? E posso só falar uma coisa para o povo que está ali? Sim. Sabe por que a Europa nunca conseguiu eliminar o câncer, o sarampo? Vou contar, porque um doutor renomado, maravilhoso, doutor inglês, fez um estudo, um artigo científico também maravilhoso, que foi para a revista mais conceituada, que é a revista Lancet, e ele disse que a vacina sarampo causa autismo. E até hoje, médico e população europeia acreditam nisso. A gente aqui no Brasil sempre riu disso tudo. Eu só estou falando, gente, para vocês juntarem isso com o que está acontecendo agora com a vacina Covid. Só esse recado. Eu não posso perder a oportunidade de falar isso. Com certeza. E, doutor, como é que o senhor vê essas colocações todas? E eu também acho que o senhor falou um ponto importante no primeiro bloco, que é em relação às carteiras, né? Como manter essas carteiras, já que as pessoas perdem, e como é que fazer isso, né? Como entender depois o que já foi feito, porque muitas vezes as mães nem lembram mais, né? Por exemplo, agora, quando você não entende o que está escrito. Exatamente. Eu acho que o importante é o que a gente falou, né? Colocar tudo do computador, né? Então tudo tem que ser, todos os dados têm que estar assim, tem que estar registrados, né? Porque o cara perde a carteira de vacinação, perdia qualquer registro. Hoje em dia não. Tem algumas vacinas que você toma, Covid, você entra naquele Conect SUS, tem lá. E tem até outras vacinas também. Já estão, aos poucos, acho que estão, as vacinas novas estão entrando no Conect SUS, é importante. Queria falar só de duas outras vacinas, aproveitar uma que a Isabela falou aqui, da hemófilos. Eu sou mais antigo que a Isabela, então, né, eu trabalhei no Emílio Ribas muitos anos e a gente via muita criança com meningite, né? E, assim, quando veio a vacinação para hemófilos,
criança com meningite hoje em dia, né? Meningite por hemófilos, que era disparada. A gente tratava com clorofenil. Qual era o plantão de pediatria que não pegava uma doença invasiva? Então, a gente tratava com clorofenil, o hemófilo e tal, né? Negócio assim, antibiótico que hoje em dia, né? Enfim, mais uma coisa que melhorou muito. E uma pergunta aqui para a nossa grande especialista, Isabela, foi falado da vacina para HPV. Então, novamente, confrontando a rede pública com a rede privada, né? A vacina para HPV que tem para a rede pública protege contra 4 tipos de vírus. Hoje em dia, a vacina moderna, tem acho que 1 ano por aí, né? Essa vacina protege contra 9 tipos de vírus. Essa só tem na clínica privada. Uma menina, sei lá, um adolescente que tenha tomado as 2 doses para HPV na rede pública, você acha que teria indicação de, desde que tenha condição financeira tal, de fazer essa HPV? Então, Ricardo, eu começo dizendo que sim. Se você não tem dinheiro para comprar a nonavalente, que é uma vacina cara na rede privada, né? Não dá para a gente achar que não deixa de fazer a quadri. Isso é a primeira coisa, porque às vezes a gente vê as pessoas. É claro que a nonavalente, ela aumenta, por exemplo, a proteção para o câncer do colo do útero. Com a quadri, a gente evita 70% do câncer do colo do útero. Com a nona, a gente evita 90%. Estamos falando de um câncer grande. Só que é como se fosse outra vacina. Na nona, é como se eu tivesse 2 vacinas. Uma quadrivalente e uma pentavalente que fizeram a nona. Então, mesmo que eu tenha feito as doses corretas, né, 2 ou 3, dependendo da idade, para quadri, eu vou ter que recomeçar. Porque esses outros 5 eu não tive dose 1, dose 2, e aí eu tenho que seguir o calendário inteiro. Então, eu vou, na realidade, vacinar à toa para as outras 4. Mas eu preciso proteger dessas outras 5. E para isso eu tenho que cumprir. E aí sai mais caro ainda, né? Tá aí, então, mais uma informação importante. Quer concluir? Eu ia concluir que o Programa Nacional de Imunização, né, o cardápio do Programa Nacional de Imunização é um cardápio que vem aí se atualizando, né, com a chegada agora da vacina da dengue. E o importante é não deixar de se vacinar. Não deixar de se vacinar. Entender que as vacinas, elas são seguras, elas são eficazes e elas realmente protegem e salvam vidas. Toda a proteção que a gente teve com relação a estarmos aqui agora conversando sem máscaras, né, nesse momento é graças à vacina. E muitas pessoas não concluíram sua vacinação de Covid e muitas crianças não foram vacinadas. Então, é super importante que a gente entenda que as vacinas, elas protegem, elas não causam a doença e que a gente não deixe de se vacinar, né? A população, no geral, ela realmente se vacina, mas a gente sempre conhece ali uma pessoa da família, um parente que tem dúvida, que não está bem informado e que é importante, porque, no final das contas, é algo que todo mundo, né? A Isabela colocou lá da Europa. A taxa de vacinação de sarampo ali no Reino Unido está, eu acho que menos que 65%. E é por isso que vivem com casos de sarampo. E tem pessoas, inclusive, que vão ser protegidas pela vacinação das demais. Então, é super importante ter a cobertura, a homogeneidade da cobertura vacinal. Gente, e assim, só puxando aqui para a nonavalente do Ricardo, a nonavalente, a quadrivalente, um dia vai sumir do planeta. Né? O fabricante para a rede privada, por exemplo, não terá mais. E aqui no Brasil a gente tem a quadri graças a uma transferência de tecnologia entre o produtor, o fabricante, né, e o Butantan. E isso vai mudar, está previsto de mudar a transferência para o Butantan fazer a nona. Então, assim, vacina todo dia tem notícia. Mas eu acho que é isso, é o orgulho também do nosso programa de imunização, de a gente ter essa possibilidade de ter tecnologias aqui nacionais, com Fiocruz, né, Biomanguinhos, Butantan, e a gente tem uma população que de fato adere à vacinação. Então, eu acho que isso tudo corrobora também com todos esses resultados e a gente precisa continuar avançando, revertemos a tendência de queda, mas ainda temos pessoas a alcançar. Então, se vacinem. Olha, agradeço muito a participação de vocês. Dava para ficar mais 3 horas. Temos muitos assuntos ainda, mas já agradeço porque essas informações sempre são muito importantes. E você que nos acompanhou,
Tenha consciência e se informe corretamente, porque a vacina é importante. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Você também pode acompanhar a nossa programação nas redes sociais. Estão aqui os endereços na tela para você. Tchau e até o próximo programa.